Reflexionando. A Igreja na Ásia Menor. A igreja de Sardes e Laodiceia eram algumas dessas 7 igrejas da Ásia Menor. E ficou conhecida na Bíblia principalmente pela forma como foi mencionada no livro do Apocalipse. Já a igreja de Laodiceia recebeu uma das mais duras repreensões de Jesus. A missiva, assim como as que lhe precederam, tem início com a identificação de quem está emitindo e seu destinatário. Ao anjo da igreja em Sardes, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas estás morto. O destinatário é o anjo da igreja em Sardes. Quem está emitindo é o dono da igreja, que explicita a condição espiritual do anjo da igreja. Você tem nome de que vives, mas estás morto. E continua: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. As obras são realizadas pelo anjo da igreja, que estão sendo reprovadas por Jesus na presença de Deus. E Jesus diz mais: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra a ti. O dono da igreja chama a atenção do anjo da igreja para que ele traga à memória de quem ele era e de como ele foi resgatado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo a sua memória para que ele se lembre dos ensinamentos doutrinários que recebeu e de todas as bênçãos que tem recebido, esquecendo de quem fez tudo isso por ele e o aconselha a se arrepender, dando-lhe também um ultimato: se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra a ti. Jesus está dizendo que virá não é favorecer o anjo da igreja, todavia virá contra a ele. E como diz o escritor da epístola aos Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pois é, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E continua: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem está dizendo isso é Jesus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aqui o remetente da carta pontua alguns adjetivos do anjo da igreja. Primeiro, ele afirma que o anjo é morno, adjetivo negativo, que caracteriza o mau caratismo, e por isso mesmo o Senhor Jesus está a ponto de vomitá-lo. E continua: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um infeliz, um miserável, pobre, cego e nu. A palavra é dura, mas cura. A palavra dói, mas liberta. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma indo direto para o inferno? Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Se te arrependeres e fizeres o bem, não é certo que sereis aceito?
Então volta aos braços do Pai das luzes. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Um conselho nutrido de uma oportunidade. Não é porque Ele nos ama que deixa de castigar seus amados. Deus é amor, mas também é justiça. E o seu amor não está em detrimento à sua justiça. De outra forma, ele seria injusto. E Jesus continua dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e irei até ele, e cearei com ele e ele comigo. Esta cidade de Laodiceia havia sido destruída por um abalo sísmico muito veemente. Porém, após 50 anos, ela foi totalmente reconstruída, sem nenhum auxílio financeiro do Império Romano. Havia em Laodiceia um PIB, Produto Interno Bruto, elevadíssimo. A cidade era muito rica e por isso se orgulhava de poder se erguer de uma catástrofe sem mexer no tesouro do Império, sem pedir ajuda financeira a ninguém. Com isso, com o passar das décadas, os cidadãos laodicenses se tornaram arrogantes, orgulhosos, prepotentes. Eles diziam: nós temos dinheiro, somos ricos, não precisamos de nada, porque somos abastados. Essa cultura adentrou na igreja e ela se viu tão contaminada que o discurso da cidade passou a ser o discurso da igreja. Nós somos ricos e não precisamos de nada. É então que Jesus resolve escrever uma carta à igreja que está em Laodiceia. E Laodiceia precisa ouvir 4 verdades. A primeira verdade: Laodiceia precisa entender que ela está fazendo uma leitura equivocada dela mesma. Da mesma forma, tem pessoas fazendo uma leitura equivocada de si mesmo. Se pararmos para ouvir a igreja falando dela mesma, ela diz: nós somos ricos, nós temos tudo, nós estamos abastados, de nada temos falta. Essa é a leitura que ela, a igreja, faz de si mesmo. Agora veja a leitura que o dono da igreja, Jesus, faz dela, da igreja. Vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Que diferença a leitura que eu faço de mim mesmo da leitura que Jesus está fazendo de mim como igreja. O que ocorre conosco é que somos propensos a fazer uma leitura errada de nós mesmos. Nossa tendência é sempre olhar para as nossas virtudes e nunca olhar para os nossos defeitos. Isso fica pior quando não olhamos para os nossos, mas para os defeitos dos outros. Somos hábeis em fazê-lo, esquecendo os nossos próprios defeitos. Quando testemunhamos de nós mesmos, quando fazemos uma leitura de nós mesmos, o que testemunhamos? Bênçãos, vitórias, provisões, milagre, cura, prosperidade. Todavia, temos uma dificuldade muito grande em testemunhar o nosso pecado, que às vezes está em oculto, e como ninguém está vendo ou sabendo, esquecendo de onde Jesus nos tirou. Porém, quando é para julgarmos os outros, que têm seu pecado visto por todos, somos muito solícitos. Com isso, quando fazemos uma leitura da nossa espiritualidade, o que fazemos erroneamente, afirmando que estamos com saúde, que estamos indo para o céu, quando na verdade estamos caminhando para o inferno. Dizemos que estamos cheios da graça, quando na verdade estamos sem graça.
Nesse caso, precisamos que Jesus Cristo, o Senhor da igreja, faça uma leitura dela e abra nossos olhos no tocante à nossa realidade espiritual. Como Laodiceia pôde dizer que tem tudo, que não tem falta de nada, quando estão desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus? A segunda verdade que Laodiceia precisa ouvir é que Deus mostra a ferida e ao mesmo tempo apresenta o remédio para curar. Aconselho-te que de mim, disse Jesus, compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas teus olhos com colírio, para que vejas. Então você pode dizer: mas Senhor, o Senhor acabou de me dizer que eu sou desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Como irei comprar? O que o dono da igreja está lhe oferecendo é a graça. Quanto mais pobre você for, mais você poderá comprá-la. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quanto mais você reconhecer suas falhas, seus erros, seus defeitos, mais você vai receber da graça de Deus. Será que aqui tem algum pobre? Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não tens dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A terceira verdade que Laodiceia precisa ouvir: Laodiceia precisa ter a consciência de que Deus está do lado de fora. Tá entendendo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. É possível cantar com Jesus do lado de fora? É possível pregar com Jesus do lado de fora? É possível tomar a ceia com Jesus do lado de fora? Sim, é possível sim fazer todas essas coisas com Jesus do lado de fora. Entretanto, todavia, porém, no entanto, mas, só que um dia nós é que estaremos do lado de fora, ele do lado de dentro, e estaremos batendo na porta, pedindo para que ele abra, para que possamos entrar, e a resposta que Jesus dará será essa: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, o amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus, continua dizendo: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O crente morno não está perto de ficar quente. O crente frio, quando ele entra na congregação, ele diz assim para Deus: Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, usa alguém e fala comigo, senão eu não vou aguentar. Me renova, me restaura, Senhor. Faça alguma coisa em mim, Deus. Me perdoa. Enquanto que o crente quente, quando ele entra na congregação, ele diz assim para Deus: Deus vai falar comigo nesta noite. Hoje vai ser bênção. Eu estava orando em casa e Deus já aqueceu minhas turbinas espirituais, oh glória! E hoje eu vou sair daqui voando nas asas de um novo tempo. Enquanto que o crente morno, quando ele entra na congregação, ele diz assim: vamos ver em que vai dar esse negócio. O morno sabe que está morno. O quente sabe que está quente. O morno não sabe quem ele é. E Jesus, no culto do morno, está do lado de fora. Enquanto que no culto do quente, este escancara a porta e diz:
Sopra, Senhor, o vento dos quatro cantos da terra e enche a tua casa da tua glória. Aleluia! O dono da igreja está voltando, viu, bichinho? Oxente! E quando ele voltar, encontrará fé na terra?